Flávio Bolsonaro pode estar a um passo de sepultar de uma vez por todas qualquer candidatura do centro ou centro-direita. Esta análise que você vai ver agora, você não verá em nenhum fórum na internet ou muito menos na mídia convencional. Quem sou eu? Stefan, arquiteto de narrativas e especialista em campanhas políticas. De onde vem essa ideia que eu estou trazendo para vocês? De que Flávio Bolsonaro pode sim sepultar de uma vez por todas as possíveis campanhas de Zema, Ratinho Júnior, Eduardo Leite, Caiado e até mesmo Tarcísio, de um único aspecto. Se chama lealdade na política. Por máximo que as pessoas acreditem que na política você só tem corrupção, existe sim um processo de lealdade e de reciprocidade. Ou seja, a ingratidão na política ela é vista por grande parte do eleitorado como uma das piores facetas de uma pessoa pública. E nesta questão, Flávio Bolsonaro está muito bem posicionado. Veja, ele possui um documento do pai dele assinado dizendo, transferindo todo o seu capital político para Flávio Bolsonaro. E todo mundo está acompanhando o esforço monumental que o sistema, por meio de Kassab, PSD, os partidos relacionados a Tarcísio de Freitas, as próprias falas de Tarcísio de Freitas, tudo que está acontecendo, essas tretas da direita, elas estão convulsionando o eleitorado, elas estão criando a mentalidade, a ideia de que a ingratidão está sendo posta. Por isso que Flávio Bolsonaro pode sepultar qualquer candidatura prévia de qualquer um desses candidatos, seja Ratinho Júnior, Zema, seja Caiado, Tarcísio, Eduardo Leite. De que forma? Se mantendo no mesmo posicionamento do tabuleiro. Ele não precisa fechar com ninguém mais, tentar atrair apoio ou trazer qualquer um desses players como seu candidato a vice. Eles irão até Flávio no segundo turno, atrás de migalhas. Escutem isso que eu estou falando. Todos esses irão atrás de migalhas, por um pequeno ministério ou por uma secretaria nacional, geral, algo do tipo. Mas não virão mais por uma conjuntura. Isso porque neste momento, o mais caótico da fase de Flávio Bolsonaro, na construção que ele está tendo na sua candidatura, ele está recebendo as costas dos seus aliados. E ele vem com aquele discurso dizendo, olha, o Tarcísio é o nosso principal aliado, é um player importante, mas ele sabe que tudo isso está sendo por um alto custo. Tarcísio, ele pode negar, ele pode dizer, mas é visível na expressão dele que ele está em, digamos assim, acordo com o sistema. Isso aqui não é um discurso de alguém que quer fazer ali, plantar discórdia. É claro que isso existe e é real, por um único motivo. Tarcísio já poderia ter dado uma mensagem clara para os seus partidos que fazem parte de base do seu governo, dizendo publicamente, quero comunicar a todos os partidos de base, dos partidos que estão no meu governo, de que eu estarei apoiando Flávio Bolsonaro. E espero que todos estejam comigo. Não apoio outro candidato. Não adianta. Porque existe muita informação dita no jornal, na imprensa, aí não importa se é imprensa conservadora, imprensa progressista, dizendo que apoiadores de Tarcísio de Freitas ainda acham que ele tem chance de ser candidato. Essas especulações, elas são mantidas por Tarcísio de Freitas, exatamente porque ele não vem publicamente para coibir, para dizer, olha, quem estiver falando isso está fora do meu governo, eu quero saber quem é a fonte, se não é tudo mentira da imprensa. Pronto, ele resolveria. Eu não quero falar aqui de novo da questão da primeira-dama, da ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, e nem do seu irmão, que ocupava parte do gabinete de Tarcísio de Freitas, porque senão vira meio que um movimento conspiratório. O que eu acredito de verdade é que eles estão sofrendo muito, Michele, a sua filha, os filhos de Bolsonaro, por conta da situação de Bolsonaro preso na Papudinha. Mas é importante que também ela consiga transmitir para a imprensa aberta, né, para a imprensa grande, de que ela não aceitará nenhuma possibilidade de ser candidata a vice-presidente.
Flávio Bolsonaro tem uma agenda agora em Israel, no Oriente Médio, e essa agenda é muito importante. Ali ele vai conseguir pegar apoios importantes, apoios que o Brasil não tem, que Lula se nega a ter, principalmente com relação a Israel. Então, Flávio Bolsonaro está fazendo a construção certa. Ele está fazendo aquele movimento de conciliação, dizendo para a direita não brigar, mas ele sabe que sim, estão querendo puxar o tapete dele, e ele está sendo muito inteligente, hein? Flávio está sendo muito inteligente em não dar nome aos burros, não dar nome aos traidores. Flávio já se mostra um candidato forte, um candidato com a expertise necessária para vencer o desgoverno do PT. Flávio pode, sim, nesse momento, se isolar momentaneamente, até por conta da agenda dele, fazendo com que essa disputa dos pseudos candidatos à presidência da República ofusquem. De que forma? Você não vê Ratinho Júnior fazendo agenda no Brasil, você não vê Caiado fazendo agenda no Brasil, você não vê Zema fazendo agenda no Brasil, você também não vê Tarcísio fazendo agenda no Brasil, somente alimentando a imprensa para que continue falando dele, mas você não vê ele fazendo agenda alguma. Com esse distanciamento de Flávio Bolsonaro nessas agendas no Oriente Médio, terá que forçar, sim, com que esses candidatos façam a sua, digamos assim, aparição, seja nos fóruns, seja nas visitas, nos lugares, nessas suas agendas, como pré-candidato. Então você tem muito cacique falando, como por exemplo Kassab, que não tem voto, mas tem muito prestígio pela imprensa. A gente sabe por quê, mas tem muito prestígio na imprensa, mas não tem voto. Mas Kassab continua alimentando, olha, nós temos o nosso candidato porque está querendo vender caro. Eu acho que o tempo de televisão do PL já é satisfatório para chegar no segundo turno. Vamos lembrar que na primeira eleição de Bolsonaro, em 2018, Bolsonaro não tinha tempo de televisão. Bolsonaro não tinha tempo de televisão no primeiro turno, ou seja, ele fez uma propaganda de baixa qualidade, com poucos segundos de televisão contra o PT, com uma máquina com estrutura, e ele chegou no segundo turno e derrotou Fernando Haddad. Então, Flávio já tem o caminho das pedras, pode muito bem conseguir trilhar o mesmo processo que Jair Messias Bolsonaro conquistou em 2018. Deixe os pseudos candidatos com a sua loucura, tentando esbravejar, deixe as pesquisas tentarem influenciar o eleitor, dizendo que Ratinho Júnior tem chance, dizendo que Zema tem chance, dizendo que Caiado tem chance, dizendo que Eduardo Leite tem chance, dizendo que Tarcísio tem chance. Ele precisa seguir o rumo certo, continuar a sua jornada. E eu tenho certeza que o caminho normal das coisas, se não houver nenhum cataclisma, um hecatombe no mundo, será Flávio Bolsonaro chegar ao segundo turno contra Lula. E aí, os candidatos terão somente uma opção: ou apoiar Flávio Bolsonaro ou apoiar Lula. Os isentões não sobreviverão, principalmente do governo que vencerá. Então, nesse momento, será importante Flávio pensar muito bem que o seu vice, que agregar, é uma consequência. Agora, Flávio tem a possibilidade de colocar outros vices que possam gerar para ele muito mais, digamos assim, apelo popular. Por exemplo, um Derrite. Um Derrite poderia ser candidato aí a vice de Flávio Bolsonaro, ou uma mulher, o voto da mulher. Claro que o ideal seria um candidato ou uma candidata do norte e do nordeste do país. Esse seria o ideal, o melhor dos mundos. Mas, se não houver essa possibilidade, ele terá que vir pesado com a questão da segurança pública, com o embate contra a corrupção, como foi feito, enfim, na campanha de Jair Messias Bolsonaro. Mas eu quero saber de vocês. O que vocês acham disso? Vocês acham que Flávio Bolsonaro precisa se manter no jogo, discutindo? Ele pode se isolar e deixar com que os candidatos comecem a entrar na sua loucura e se eles mesmos se autodestruam? Eu quero ouvir cada um dos seus comentários aqui, me diga de onde você é. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, isso me ajuda demais, curta e comente bastante, tá legal? A gente se vê no próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o nosso Brasil.